O Surubão está de volta. Eu declaro aberta a sessão ordinária do Congresso Nacional dos Casais. Que isso, Giovana? Em pauta, hoje, no Tribunal de Minúsculas Causas, a votação do projeto de lei que proíbe deixar a toalha molhada em cima da cama. A oposição contesta, meu amorzinho. Contesta porque o projeto é autoritário, é desnecessário. Eu posso falar? É uma clara tentativa de silenciar minha liberdade de expressão. Marido, respeite a ordem. Ih, Essa casa é democrática, mas o lençol é de 400 fios e merece dignidade. esposa, então eu aproveito o meu tempo pra falar uma emenda. Pode ser? Fazer uma emenda? Claro, claro. Se toalha é crime, então deixar cabelo no box também deveria ser inconstitucional, não? Eu acho que a gente devia votar. Vamos votar? Acho bom. Aproveitar que tá Fernanda Lima e Érica Hilton, porque eu não tolerarei isso. Eu não tolerarei. E conto com os votos dela. Marido, eu voto com o relator, eu concordo. Ah, que bom que você concorda. Concordo. Vamos ao episódio? Bom, por isso que a gente se dá bem. Vamos lá? 1 é pouco, 2 é bom, mais que 3 é surubão. Palmas para ela! Bravo! Maravilhosas! Meu Deus, Érica Hilton e Fernanda Lima, eu tô assim, Tamo tipo, chique, no tamo chão. chique. Bruno, que honra! Honra muito. Duas mulheres maravilhosas. Gente, eu tô nervosíssima, Ah, tá? até parece. Olha, gente, tá não sim, tem tá pra sim. quê? Muito obrigada por terem aceitado vir ao Surubão. Olha, duas potências, duas mulheres inspiradoras. Érica Hilton nos orgulhando todos os dias com a sua potência na política, defendendo direitos humanos, igualdade. Fernanda Lima, meu amor, nossa, uma das pioneiras a falar sobre sexo na televisão Rainha. aberta, abrindo discussões e temas tão importantes, né? Obrigada. Gente, a gente tá obrigada muito a feliz, vocês. né, Muito, a gente amor? queria Obrigada a muito vocês aqui. vocês. Aliás, Fernanda, se quiser sentar aqui e apresentar, eu Não, vou ficar amor, até... quero te admirar hoje. Quero ver eu essa vou suruba ficar mais rolar tranquila, aqui. sabe? Essa Vai lá. suruba vai rolar. Arrasa. Vai. Érica, você assistia Amor e Sexo? Assistia. Ai, Nossa, todo mundo acho que assistia. todo mundo assistia. Hoje você era. estaria lá, provavelmente na bancada. Ah, ia ser incrível, né? Ia Nossa, ser imagina. Uma que bancada mais maravilhoso. divertida, uma né? bancada mais Na divertida. sua vida. Uma bancada bem Né? mais divertida Bem mais na minha divertida, vida. né? Você sente saudades de apresentar Amor e Sexo? Ai, Guri, eu sinto. Foi um momento ali muito interessante, sabe? De Brasil mesmo, É. de pautas, né? Eu acho que tinham pautas Bem importantes. disruptivo mesmo, né? Assim, acho que É. eram temas, acho que eram falados ali que a gente não tinha ainda muito acesso, na verdade, né? E de uma maneira leve, Leve, boa, alegre. natural, né? Não era aquela coisa criminalizadora, aquela coisa, ai meu Deus, vamos falar sobre isso, precisamos de um ambiente preparado. Não, eram as pessoas contando suas É. vivências, É. suas experiências, suas vidas. Foi importante para mim também. Eu, como pessoa, eu cresci muito ali, aprendi muito, sabe? Era muito conhecimento novo, assim, muita maneira de olhar a vida diferente, sabe? Com mais empatia, assim. Então, para mim foi muito importante. Foi lindo também. mesmo. Agora, bom, programa, o tema é sim e não. Vocês são mulheres que dizem mais sim ou mais não? Ai, Pra quê? depende, É, pra né? quê? Depende. Porque eu acho que o sim, às vezes, vem muito na vontade de agradar o outro. Às vezes a gente nem É. quer falar o sim. E o não é mais difícil de ser dito, né? Eu acho que eu sou um pouco de cada. Às vezes eu me vejo ainda dizendo sim pra coisas que eu sei que eu queria dizer não. Olha aí. É. Pra coisas que eu, mas que eu não, não me sinto confortável, não tem algum lugar, em algum espaço ainda uma dificuldade de dizer não o tempo todo, de Uhum. ter essa autoridade sobre as suas vontades mesmo, Sim. seu desejo. Mas é claramente que há em outros âmbitos, em outras situações, condições em que eu digo, não, isso pra mim não dá, isso eu não faço, isso eu não vou, isso eu não quero, isso eu não aceito. Então eu acho que eu ainda sou dividida, eu não diria nem que eu sou nem do sim nem do não, eu acho que eu permeio esses dois mundos, mas experimento e sinto ainda, mesmo que as pessoas me olham e imaginam que eu sou empoderadérrima o tempo inteiro, que não tolero nada, jamais, nunca. Mas mesmo para nós, mulheres que somos publicamente mais fortes, combativas, existe um lugar ainda de uma cultura, de uma construção, que dificulta com que a gente tenha a condição de dizer não o tempo inteiro. É. Então eu ainda me vejo, às vezes, falando, ai, talvez não era bem, mas vai, tá bom, melhor não desagradar, melhor evitar polêmica, melhor evitar. Olha aí. E você? E você, Fê? É, eu tô justamente nessa fase, assim, da vida, de poder dizer os nãos bem grandes, Aham. assim, Ai, sabe? que gostoso. vontade, né? Porque eu sempre
Eu acho que na nossa profissão também tem muito isso, né? A gente tem que saber dizer os nãos mais do que os sims, porque senão são você mais fica É mais importantes, importante né? até. são mais importantes. Então eu faço um exercício, assim, e os sims para as coisas boas, sabe? Os sims para os grandes desafios, né? Para as grandes alegrias. Então, às vezes, você sabe que você vai ficar cansado, que vai ser demais, que não sei o quê. Por exemplo, esse é um sim, né? É um sim que no fim a gente vai gostar de ter dito sim. E coisas chatas, não. Foi dizendo Não. sim que vocês vieram para aqui, exatamente isso, né? É. E, Pô, foi, mas era um sim com vontade, espontâneo. e não é era a um sim primeira mais- vez no Surubão? É a primeira vez num Ah, surubão. eu também. Eu, primeira Eu também. vez num surubão. É? Eu não Olha. tenho O sim da Fernanda foi um sim com mais medo, né, Fê? para vir aqui. Pra vir aqui. Foi um sim Cara, forçado. Eu falei, não. você tem que ir. Você tem que ir, porque a gente falou, foi olha, 500 a vezes no gente seu já programa. foi aqui, Nem vem. Foi chantagem, Foi, então. foi. Foi uma coisa baixo nível. Foi, Foi foi. chantagem, É. foi baixaria. Foi baixaria. Uma Não, presença eu aqui, realmente Fernanda. tinha essa dívida com o casal. Amiga, é pra essas eles já coisas. se expuseram demais no Amor e Sexo. Eu lembro Foi. cada vez. Eu lembro cada vez que a Giovana ficou tímida, envergonhada, ou que ela teve que se expor, falar de ciúmes, falar de outros. Nossa, esse ciúme aí rende até hoje. Nossa, rende até hoje. Até hoje querem Até saber. hoje. porque A eu falei Giovana foi falar no programa da que eu Fernanda tinha ciúme de uma atriz. e que eu deixei de fazer a novela por causa disso. Exato. Até hoje me perguntam entendendo? quem é essa atriz. Então, Acredita? Tentam adivinhar Acredito. até hoje, né? Alguns Acredito. adivinham. Mas depois não. Imagina. Aí depois eles foram no Bem Juntinhos. Aí eu tentei jogar essa pro Rodrigo, né? Falei, o Bruno nos chamou, Mas a imagina o Giovana. O Rodrigo não, fala que eu tô aposentado, que eu não vou. Eu falei, mas amor, a gente tem que ir, entendeu? Olha, a gente Temos uma a gente tem dívida. uma dívida. Ele não quero saber, vai sozinha. E me jogou na fogueira da suruba sozinha. E ó, programa de estreia, tá? Uau. Esse? Olha. Programa de estreia. Aí quando falou que era com a Érica, vamos pra suruba. Sim, Amiga, bora. vamos, não falar, né? Na hora que falou que era com você, eu falei, tô pronta. Tem sempre a Bora. primeira vez pra suruba. E desvirginar assim vai ser Não incrível, é? Hein, né? maravilhoso. Essa suruba. Agora, eu acho que quando a gente aprende também a falar não para as coisas que a gente quer dizer não, né? É libertador Nossa. também. E demora a gente aprender a dizer não, né? Dá medo, né? Demora e dá medo. É isso, eu acho que tem isso, assim, dá muito medo. Quando a gente vem de um lugar de a vida te dá muito não, você tem medo de dizer não, porque você sempre teve não na cara. Então, nunca, tudo era não. Então, quando você começa a poder ter coisas e ter direito de escolher, você tem medo de falar não e você não tem mais o direito de escolher. Então, você tem essa dificuldade de poder falar não, porque você acha que se eu falar não, eu vou perder. Se eu falar não, eu vou sumir. Se eu falar não, aquilo vai deixar de existir. Se eu falar não, eu vou voltar para um lugar ruim onde eu não quero mais estar. Isso também tem a ver um pouco com trajetória, com caminho, com como a vida te dá o sim e te dá os não. Mas quando você aprende que dizer não também te coloca numa outra posição, em um lugar de construção, esse realmente não tem preço, porque aí você tira um peso de obrigação das suas costas, você fala, não sou obrigada a nada, para com isso, eu vou se eu quero, eu faço se eu quero, se tá bom, se faz sentido, se tá confortável, então realmente tem um poder gigantesco no poder dizer não. Eu demorei muito a conseguir entender a potência desse não. Eu acho que eu descobri há uns 2 anos atrás, mais ou menos, assim. E depois, amor, que eu comecei a falar não parei mais. Isso, acho que tem mais tempo até, sabia? É que teve um episódio específico que eu consegui falar um não, que depois me Destravou, libertou. né? Me Libertou. Mas você libertou tá falando em relação a trabalho? a trabalho. Entendi. É. Porque Você demorou, ou pra você sempre foi fácil dizer não? Não é que foi fácil, mas eu vim exercitando há muito tempo, assim, porque principalmente, vou dar uma voltinha aqui, porque como a gente tá falando de surubão, de sexo, né, em relação a sexo A gente também. tava falando de sexo, não tá? Não, eu acho que não. Pode eu voltar tô sempre pro fazendo. sexo, vai. Amor, é tudo Que junto bom. e misturado. É, tudo Acho que junto e a gente misturado, tava é falando isso? de sexo. Eu, pelo menos, desses nãos, eu não tinha falado de sexo ainda, mas falando de sexo, o quanto a gente é tola quando a gente é bem jovem e de fazer coisas que a gente não quer, mas que a gente não consegue dizer não, né? Essa eu acho que é a grande libertação, né? Essa libertação sexual de você Nossa, mas eu poder acho que no sexo eu dizer ainda não. tenho mais dificuldade ainda, sabia? Do que na vida. Se dizer não, Enfim, eu acho que é uma questão de tratar na terapia mesmo, eu acho. É um problema mais profundo. Eu fui expulsa de casa muito jovem e fui pra prostituição muito cedo.
né, na formação da minha identidade, da Que minha idade você personalidade. tinha? 14 anos, 15 Caraca, anos de muito idade, jovem. muito jovem. E ali é um lugar que você não tem o direito de dizer não. Você tem que falar sim pra Sim, tudo. você também não tinha opção. Eu não tinha opção. Tinha Então, outro lugar. o não na minha vida, ele permeia sempre muito nesse lugar de você não ter. Então, aquele O não foi aquele dito pra você, né? ambiente de você não pode de dizer não, ele vai te condicionando a uma série de coisas. Que quando você se liberta daquilo, você retoma a sua vida, você retoma o seu corpo, os seus desejos, ainda assim ficam marcas muito profundas que você não. Você tem existe um trave, existe uma coisa de você não conseguir, porque você tá muito condicionada àquele lugar que te forma de alguma maneira. Porque você pensa, você é uma pré-adolescente entrando na adolescência, numa condição daquela, e aí tudo é sim, você tem que dizer sim pra tudo. Você não tem, é o que a pessoa quer que você faça e você vai fazer. E aquilo acompanha o seu psíquico, aquilo te acompanha ao longo da vida. Então eu ainda tenho uma dificuldade de, ai, calma, será que não mesmo? Será que não? Às vezes eu vou gostar. Então eu tenho um pouco disso. Acho que nesse lugar ainda é mais difícil pra mim o não. É muito Cara, forte, né? Porque a sua é, história é muito forte, né? Uma muito. experiência como essa, imagina uma adolescente não poder dizer não, né? 14 anos. Pelo contrário, ter que fazer, às vezes, coisas que você Que não nem... quer, que às vezes nem sabe, né? sabe, Nem sai né? exato. E qual foi o exato. maior não que te disseram? O não da minha existência, que eu não poderia existir, que eu não podia ser eu. É. Esse foi o maior não que eu ouvi na vida. Você não existe, você não pode ser quem você é. Não. Não, e se você quer, então é rua, é paulada, é violência, é morte, é prostituição. Não, você não, isso não. E aí eu precisei dizer não. Sim, E quem sim. disse sim É pra isso que você? Eu disse sim pra mim, eu acho. Eu acho que eu fui a primeira Esse foi o pessoa- maior sim que você disse? Eu acho que esse foi o maior sim que eu disse. E aí tem uma coisa também que eu sempre... É dúbio, porque ao mesmo tempo que eu sou essa pessoa que às vezes acabo me moldando pra caber, eu também sempre sou a pessoa que digo em várias ocasiões, eu disse não pra tudo, pra minha família, eu fui ser quem eu era, eu aguentei a rua, a prostituição pra existir, eu não vou me submeter a esse lugar. Porque também tem um lugar de tipo, gente, eu passei por tudo que eu passei pra existir agora, eu vou me submeter a coisas pequenas por questões assim, mas ao mesmo tempo, na prática, eu ainda me vejo com algumas dificuldades. Então tem esse dúbio, essa questão meio paradoxal mesmo, que eu reconheço essa minha capacidade de dizer sim, de afrontar e dizer, não, se não me querem aqui, se eu não posso existir aqui, eu vou existir em outro lugar. Se for numa rua, se for numa esquina, não importa, eu preciso existir, porque não tem como deixar de ser quem a gente é, Sim. não tem como deixar de existir, né? Claro. Então se não dá pra mim, se aqui não me cabe, eu vou aonde me cabe. Exato, e tive essa coragem muito jovem, né? Que era 14 anos de idade, você afrontar, você vê a família dizendo, ou você se curva, ou você vai pra rua e você dizer, Eu vou pra rua, porque eu sou quem eu sou e não tem como retroagir. Eu acho isso um grande sim. Eu acho Não, isso e um grande Maravilhosa. E essa sua vivência toda, eu acho que te potencializou a querer trazer os sims da existência de outras pessoas, né? Acho que sim. Então, acho que é lindo te ver lutando pelos direitos de outras pessoas, assim, é muito emocionante e nos dá muito orgulho, assim. Muito, Que muito bom. orgulho. De verdade. Fico feliz, pelo menos que eu não passei tudo isso em vão, né? Não, Pelo sem menos dúvida, agora né? eu posso devolver alguma coisa pro mundo. Ô, Fê, e você escutou algum não e que você reverteu e pros seus filhos você disse sim? Olha, bom, Né? diante da vida da Érica, fica tudo tão banal. Por isso que eu mudei um pouquinho e falei do... Fica tudo tão banal, né? Fica tudo tão fácil, né? Diante dessa existência incrível. Mas eu saí de casa também com 14 anos. Vim para São Paulo, fui para São Paulo trabalhar como modelo. E esse é um universo dos nãos, né? Assim, porque também muito jovem. Muito jovem também. Muito inexperiente, com muita vontade de ser aceita. E é aquele não mais escroto, né? Eu não sei se ainda é assim na moda, né? Mas é tipo, era um book, né? Que eles olhavam. E nem olhava pra você. Não olhavam nem pra você, né? Era só É, que a foto. Cara, Tchau. Então, assim, essa sucessão de nãos, assim, e você fala, poxa, mas ele nem quer saber como eu sou por dentro. Claro que não! Óbvio que não, entendeu? Aquilo foi me deixando, assim, muito machucada, sabe? Até que eu fui encontrar um lugar de existir na profissão nos testes de VT, né? De publicidade. Onde a pessoa ligava a câmera e você tinha que
sorrir, falar alguma coisa, né? Então a pessoa via o seu olho brilhar, que você tinha sonhos. Mas o meu medo era que eu fosse apagando o meu brilho com esse tanto de não, sabe? Eu lembro que eu fui pro Japão também, lá era pior ainda, porque além deles olharem assim, eles faziam assim. E eu só no McDonald's, só comendo tranqueira, engordando, e cada vez que eu chegava, tipo, não, é desproporcional, não tem simetria, a cicatriz, sabe? Era só. Então, assim, isso na construção da autoestima de uma adolescente Cara, é uma abala, não tem tragédia, como. né? Porque é aí que vem todos os problemas, né? As questões alimentares que as adolescentes têm, né? Principalmente as modelos, tal. Enfim, eu tive uma base, né? Uma educação muito legal, assim, pais muito presentes que eu acho que me deram essa base para eu não pirar, porque é de Uhum. enlouquecer. Eu imagino. E você com filhos agora adolescentes. E modelos. E vivendo E no modelos. mundo. Você acha que sua vivência te ajuda a ter conversas mais profundas com eles, assim? Ah, sem dúvida. Eu agora mesmo no trânsito, né, vindo pra cá, eu mandei pra eles o episódio do Sem Vergonha sobre sexualidade, né, que saiu o primeiro episódio, eu ali falando, entrevistando um monte de gente. Eu falei, eu acho que Que é o podcast Acho que da o meu Fê, que é podcast. maravilhoso. que é todo pensado pra eles. Aham. Lógico. É. Depois tem filho, tudo é O pra primeiro ele. foi a menopausa, mas o segundo já fiz o homem pausa, depois o homenzinho pausa, tudo pra falar da masculinidade e agora a sexualidade também. Eu acho que quando eu faço pensando que para eles pode ser interessante. Aí eu mandei no grupo da família, falei, ai, é um podcast legal. Eu amo. Meu, Podcast legal. Podcast Daí legal da aí- mamãe. Aí um deles falou, eu vou ouvir, mãe. Então eu acho que essa passagem, né? Passar o bastão, é passar o conhecimento. Eu falo para eles, ó, tudo que vocês vão enfrentar na vida, muito provavelmente a gente já passou. É. Então podem confiar, sabe? Tamo A gente, junto. E papo sobre sexo, você tem com eles? Cara, eu tenho. Né? Assim, conforme vem a demanda deles, eu falo, também dou umas provocadas, né? Camisinha, coisa de Sim. engravidar, mas também ter prazer. Também, o meu filho, eu tenho um dos meus filhos está louco para namorar. Eu acho que ele vai ser aquele bem, sabe, aquele namoradinho, babão. Romântico, Ai, mãe, ainda não conheci. Calma, filho. Sabe, tem uma ansiedade, é tão bonita, né, a adolescência, assim. Então, a gente poder compartilhar. Eu vejo que eles falam coisas comigo que eu jamais compartilhei com ninguém na minha Nossa, adolescência. que a gente não maravilhoso, tinha né? liberdade para falar na nossa época, né? Eu, E eu acho que se a gente Eu também não falava falasse... Pois Mas é. por quê, né? Você cara, vê, isso Loucura. se tu for pensar bem, é tão fácil falar de sexo. Não sei, pelo menos pra mim, assim, é tão fácil falar com meus filhos. Eu não vejo eles, sabe, com vergonha de mim, sabe? Às vezes- Mas a gente falou isso ontem, né, Jo? A gente cria uma coisa imensa na nossa cabeça e não é esse monstro todo, né? É muito mais simples do que a gente imagina, assim. Deveria ser, pelo menos, né? Mas foi transformado nesse lugar que quase que se falar de sexo é entrar num caminho da promiscuidade, num caminho da perversão. E sexo nós somos sexo. Gente, nós somos por Todos fruto viemos que do foi feita, sexo, né? Sexo, né? E aí aquilo, quem pode falar de sexo? Por que não falar de sexo? De que também tem uma relação de controle, de Sim. poder patriarcal Total. em torno de... Não, sexo não pode falar. E aí a mulher que fala de sexo é puta, e a puta não é gente, então pode ser apedrejada, violentada, Exato. agredida, e todo mundo tá fazendo sexo, tem casas de sexo pra todos os lugares, tem homens, pais de família, saindo com jovens E de que 13, tudo 14 bem, anos, né? fazendo sexo normal, isso não é normalmente. perversão, mas falar abertamente uma mãe com uma filha, uma mãe, um pai com... É um Aí absurdo. não Na pode, escola é um não absurdo. Não pode falar disso. É. Então existe esse lugar hipócrita e nojento pra continuar mantendo as relações de poder no lugar onde elas estão. E a gente falar de sexo com naturalidade, com tranquilidade, eu acho que é uma das coisas mais revolucionárias que existem. Eu porque, também de acho. fato, é um tabu. É. Eu não ouvia falar de sexo, não podia falar de sexo. É. Era quase como se fosse um crime. Se falar de sexo, pelo amor de Deus, a avó xingava, É. a mãe tinha um surto. Era uma vergonha, É uma né? A gente tinha vergonha. vergonha e a gente guardava tudo pra gente, não sabia o que fazer. E a gente queria falar de sexo, porque todo adolescente quer falar de sexo. É, óbvio, né? Pode ter crescido no lar mais conservador que for. A pessoa tá com os hormônios pulando, você quer falar de sexo. E você
vai aprender sobre sexo. É. Se não for com a sua mãe, com o seu pai, vai ser na pornografia, vai ser com o seu Exato. colega. Em algum lugar você vai aprender sobre sexo. Não tem como. E é aí que tá o dizer perigo. assim. É isso que eu ia dizer. É isso. Por que não aprender, então, num lugar, ambiente seguro? E da maneira com certa, pessoas ainda- confiáveis, de maneira certa. Pra que tem que aprender com experiências, às vezes, tão É, traumáticas, é. ruins, perigosas? E aí coloca também, muitas vezes, a gente em situação de vulnerabilidade. Porque aí uma pessoa, uma criança, um adolescente que não sabe, não fala sobre sexo, tá sendo molestado por alguém e acha que aquilo E acha que é normal. não reconhece aquilo como um abuso e tem medo, quando reconhece, de denunciar, porque acha que se eu falar pra minha mãe, eu vou apanhar. Eu vou ganhar uma bronca, vou ganhar umas coisas. Então tem muita coisa em torno desse não falar sobre sexo, né? Agora, a primeira vez nem sempre é legal e prazerosa, né? A primeira vez de vocês foi legal? Foi boa? Assim, sinceramente, foi ok. Foi. Ai, sei lá, não tava entendendo direito. Tava querendo bastante, queria muito saber como era aquilo, como é. Não foi nada que, nossa, me marcou pra sempre. Nossa, que coisa. Foi uma coisa assim, falei, legal, é isso. Bacana. E também tem isso, né? Tem a primeira vez de sexo, tem a primeira vez de gozar, orgasmo, de ter prazer. Porque, né, são situações diferentes. Sim. Né? E a minha primeira vez foi nada demais, assim. Foi uma coisa. Beleza, isso é sexo. Então tá bom. Você Então... tinha que idade? eu era muito novinha, não É? sei. Eu devia ter por aí 14, por essa também, idade. 13. Eu era bem novinha. E você, Fê, com Eu quantos também. anos? Foi com 14. 14 Nova pra também. 15, Mas eu tinha um namorado e aconteceu uma coisa muito engraçada, porque a gente já tava um tempão namorando, aquela coisa de, né, eu acho que agora vai, né, aquele momento, Ela assim, tem né? É gostoso, né? Não, é gostoso, né? delícia, Quase, mas não bom demais, vai. frio na barriga. Aí a gente é. ia pra casa dele, tinha um lugarzinho no fundo que a gente ficava ali, de arreto. Em Porto Alegre a gente chama de arreto. Arreto? É o quase, mas não vai, Ah, se arretando. Nunca Arreto. ouvi. Eu também não. Também Aonde é não. essa expressão? Da onde? Porto Alegre. Porto Alegre. Baguri. Ficava de arreto. Baguri. E aí, bom, enfim, daí ele organizou tudo, foi super bonitinho. A gente foi pra praia, na casa dele, na praia. E aconteceu uma coisa muito curiosa, que aconteceu ali, é isso, né? Você não sabe bem, não é uma coisa que é exatamente prazer, né? Um pouco de dor, um pouco de, legal. Estranho. Mas eu tava super apaixonada, ele também. Mas eu via que depois ele ia no banheiro e ligava a torneira e ficava um tempão. E eu ficava pensando, o que você tá fazendo no banheiro, Ligava a né? torneira e ficava... Ficava um tempão com a torneira ligada, tal, e de repente... Mas durante o ato, Depois, acabou depois. tudo, chegamos lá, Chegamos fomos lá. Chegamos não, né? Chegaram lá, exatamente. Ele chegou, né? Alguém chegou. Alguém chegou. Não, Primeira vez. tá tudo ótimo. Mas assim, chegou. né, delicado, querido, né? Muitas vezes ele nem sabia também, né? Não, Muito É, jovens os chegar, dois. é. Mas enfim, rolava esse negócio do banheiro. Aí de noite, várias vezes, né? Aí de noite também enrolava de novo. Aí eu ia pro banheiro, ligava a torneira. Eita porra. Faz no banheiro. E eu ficava ali, né, tadinha na cama, nem pra levantar e ir lá, né? Tipo, o que que é? Cara, sabe o que que era? O quê? Meu Deus. Ele, tão bonitinho, ele levou uma camisinha. Ele lá. Puta mentira. Puta que... Não. Agora que eu entendi! Mentira! Mentira! Gente do céu. Pegava a camisinha Ele e ia pro lavava. banheiro. Tadinho, você tá desesperado. Puta que eu trouxe uma. Enrolava de novo, tinha que enrolar. Que dó. Nossa, mas ainda isso é enrolava. insalubre, Mas jovem, né? jovem. É um pouco Quando estranho. passa água, aquilo vira uma cola. É. Menina, mas eu não Vira uma sei. borracha, De entendeu? repente ele Perde a botava uma lubrificação. vaselina. Não vamos entrar nos detalhes É. também, né, gente? Mas que dó. Eu sei que rolou o feriado inteiro, O entendeu? feriado inteiro é uma camisinha. Não! Várias vezes. E você não foi perguntar o que era essa aguação? E como é que você soube depois? Você falou o Depois quê? eu acho que ele me contou. Eu não me lembro como é que foi que eu soube, mas depois ele Gente, na maior sim, boca humildade. genial. Ele era virgem também, É provavelmente. isso que eu ia perguntar. né? Se ele... Não, Não? Mas eu achei legal, porque ela usou camisinha na primeira É vez. isso. E ele também. E ele Ele podia, não Eu achei é? isso muito bacana. Mesmo que lavando, É. todas as O vezes, lavô tá novo, né? É um lavô tá novo. mesmo que foi reciclada, mas usaram Reciclada. toda. Meninos e meninas, levem sempre mais do que uma camisinha. Né? Vamos ter aqui como Gente, Olha aqui exemplo o Fernanda exemplo de Lima. Fernanda Lima. Né? É Da mais primeira gostoso quando a camisinha é nova. novinha. Exato. Mais gostoso e mais seguro Mais também, seguro, né? Porque lavar a exato. camisinha deve... Mas Não que sei curioso, gente. É, Chega a ser Deus. bonitinho. Então, fofo. É fofo, É. é uma experiência fofa. Mas olha aqui, falar da primeira vez é mole, porque já tem tempo. E a última vez?
Ontem. Olha ela! Quantos anos casada, Fernanda? Ah, mais de 20, mas ó, Olha aí. a gente nem tá com essa bola toda, porque quando vocês foram no Bem Juntinho, a gente tirou onda com vocês, né? Tiraram. Foi. Vocês ficaram tudo mil Ficamos, a gente ficou dias. murcho, né, Giovana? Foi. É porque naquela época a gente tava melhor. Estava no momento E arretado. vocês estavam... animados. Não tá fácil na minha casa, não. Não tá fácil. Não tá? Sexo ou a vida? É sexo, não O tá sexo fácil. não tá fácil? Por quê? Porque Dificuldade de agenda? Porque a vida vai filho ficando também, muito né? corrida, A vida né? vai- Ai, mas tem que dar sempre Cada um vez horário. mais, e a gente, até a gente tava falando, né? Eu falei pra ele, né? Eu falei, pô, a gente precisa, né? Daí ele falou, um pouquinho. Eu falei, não, um pouquinho não. Um Daí ele falou, pouquinho? mas do jeito. Tá bem, Caralho, Aí ele falou assim, mas pra quem não tem, né? Não tem nada, um pouquinho já muito! bom. Mas porque a correria do dia a dia. Depois de 10 Fê? anos, não, gente, aí Mas não é porque é o Rodrigo tempo tá também, fazendo irmão. uma igreja, uma coisa. É, Mas aí não ah. tem uma compensação, de repente, fala, ai, transou, Érica, olha, ele foi. Igreja, Isso. Ô, Érica, igreja, ele fez uma montanha-russa. Juro por Deus. Não. Ele fez uma montanha Juro. russa. Conta. Eu falo pra Aí não dá ele, tempo eu acho que ele pra Ai, desperdiça gente, muito. realmente. Alguém eu faz uma aqui montanha-russa. também, sabe? Ai, amor, vamos andar na montanha-russa, Russa. tô feliz. Que era a sensação da Montanha-russa. O frio da montanha-russa. E você, E a senhora? Érica, a última vez? Ai, sempre bom, sempre ótimo. Mas faz tempo que eu tava em Brasília. Não, ó, eu Brasília. preciso fazer. Brasília, doente. Não, Brasília. Mas eu transei doente. É, Eu transei Amo. doente, eu transei doente. Ah, Ai, eu tava doente, mas não tava morta. Exatamente. Sabe? Falei, às vezes ajuda a imunidade a subir. Ai, não, mas se eu tô doente já é uma desculpa. Já falo, Não, quando eu tô ai, muito doente, eu não consigo. Mas é que aquilo, às vezes você tá doente, mas a pessoa fica ali, ela vai te preparando, ela vai te trazendo, cuidando, ela vai te cuidando. E aí você, Chazinho. aí quando você vai, você fala um pouquinho só pra gente ir sentindo. Que eu tenho uma coisa disso, de tipo assim, não, vamos fazer só uma coisinha pra dar uma relaxada. Nananana. E eu tenho uma coisa que eu não gosto de sexo diurno. Assim, ai, no meio eu do também dia. não. Ai, que ótimo. Eu também me não achava gosto. estranha. Eu não gosto. Eu não não gosto tem no nada a meio ver. do Agora, dia. Eu já acordo que resolvendo o problema. Exato, a pessoa quer transar Eu não no concordo, meio eu não do concordo, eu não dia. concordo. E tem tanta coisa que a pessoa Amor, pelo amor de acorda. Deus, um sol desse. Eu também acho. A luz Só um pouquinho. entrando. Eu não concordo Mas com só um isso. pouquinho, Um uma sol coisa desse, é às vezes de vocês estão pegando dia, sol, outra aí coisa é de sua, aí eu... manhã. Não, de dia. Eu acho eu sou injusto de dia. isso. De Não é- manhã. Manhã piorou. Não era Manhã, pelo amor de Deus, se a pessoa vem querer transar comigo de também manhã, ela vai, acho. vai. Pelo amor Eu acho que a noite tem É a tudo hora mais que uma der. clima. Eu não tenho preferência, A não. noite tem um momento. É a hora que der. Tá dando depois de 15 anos, então. Deu qualquer brecha, eu tô indo. Eu acho que sexo é depois das 18. Depois das 18. Depois das 18, aí Tá. na madrugada é ótimo. Eu também não gosto de me acordar pra transar, também não, Não, gosto. Nossa, uma vez eu fui tentar fazer isso, eu ganhei porrada Também quase. não gosto. Essa coisa de. Ai, não, eu já tô dormindo. Tinha todo esse tempo pra fazer. Eu dormi, você quer me acordar? É, Então, não. não. Gente, mas é que o negócio com filho é complicado. Muito complicado. Porra. Muito. Quando abre a porta direto assim, você... Primeiro que tem aquela horinha ali da volta da escola até a hora deles dormir, que é uma eternidade, Sim, né? é. Tem que brincar, sentar no chão, levantar, dar a janta, dar o banho, trocar um. Às vezes trocar até outro, meia-noite, uma hora não dorme. E aí, o que que acontece? Janta. Como é que transa depois que janta? Fica barriga cheia, né? Pra fazer digestão. Aí depois de dormiu? Aí ele vai, vamos ver o filminho pra fazer. Depois quando vê, você tá dormindo. Aí, filminho, apareceu a legenda. Um abraço. Sonífero. Várias vezes o Bruno fala, ó, depois que eu puser pra dormir, tá? Vamos eu lá. falo, tá bom, tá bom. Ela sabe que eu vou dormir. Amor, ele dorme junto. Aí eu falo, lógico, vamos sim. Vamos Eu arrasar. sei que ele vai dormir, né? Então... Cara, é difícil. É É difícil, tá? difícil. Então, Ah, se mas- você for ver, a gente fala mais do que faz, né, gente? Eu acho que o pessoal anda acho que falando todo mais do mundo, que né? faz, porque É porque não é possível fazer tanto, Acho né? que essa frase é boa, a gente É. fala mais do que faz. E todo outro casal transa mais que a gente, né? exato. Todo sempre casal tem transa mais isso, que a é. gente. Tem sempre alguém que Mas transa mais. essas conversas de ficar perguntando pros caras. Não, é que eu a não sei gente do que esse rolou. papo, Não, é porque cara, a gente não. rolou esse papo, É, né? rolou Ah, essa porque coisa. aqui tem uma outra É. história. A gente tem um surubão É isso, é isso. É, tem um por isso. surubom Mas eu acho que quando a anterior. gente tem intimidade com o casal, nós que estamos há 15 anos, a gente tem muita curiosidade. É. Tipo, gente, vocês transam muito? Eu acho que não tá fácil, não. Olha aqui, mas vocês se consideram transantes? Sim. Eu me considero É? transante. Transante. sim. Transante. O que é? Você falou que você reforçou. A transante é Ah, quem que gosta, gosta, de é. transar, que Claro. Que sabe? curte. curte, Gosto. Às vezes eu me sinto cansada. cansada. Às vezes eu falo, Olha às aí. vezes eu me sinto Mas cansada. esse é o sintoma, gente. É a sociedade do cansaço. É. A Mas gente eu tá me sinto cansado. Então você cansada. não vai pensar em
prazer, você pensa em dormir. Você quer Mas aí, eu me forço a voltar pro... isso. Não, é importante pras relações, é importante pro corpo, é E importante pra mais, gente. eu acho que quando você faz, depois é sempre melhor. Sabe? Eu acho que você sempre Verdade. fica melhor. Você fala, eu sempre falo, Valeu a ai, pena." vamos se esforçar, sabe? Vamos, É. vamos. Porque o É. sexo tem a energia vital, né? Eu acho que É. quando dá preguiça, mas quando você embarca. A preguiça foi embora. Mas Ai, quando você não, embarca, não, é uma não. energia, de fato, Que você que coloca o dia ali, né? muda. A sua energia muda. E é nítido. de Mexe fato. com uma coisa dentro do corpo, né? É hormonal, é vida, é pulsante, é coisa. É uma Eu acho que a gente tem que se esforçar, sabe? Por Eu mais acho também. difícil que esteja, Mas parece que o dia tá mais curto, né? Mas tem que O trabalho tá maior, as crianças demandam mais, a gente tá mais para as crianças, mas eu acho que a gente precisa se esforçar para transar, sabe? Principalmente se esforcem pra transar, gente. Então, Vale a pena, pecado No final dica de dá Fernanda. certo. mas não transe sem querer. Não, transa sem Exato. camisinha. Agora, Érica, eu sempre leio sobre você e teve algumas vezes que você falou que você sofreu muita violência durante a sua vida e que você se fechou pro amor durante muito tempo. Quando foi que você se abriu pro amor, que você se permitiu? Olha, eu acho que quando eu realmente me permiti, assim, a viver uma experiência foi no movimento estudantil, na universidade, que eu estava num outro contexto. É porque é difícil quando você tem uma experiência de vida muito traumática, muito violenta, inclusive nas relações amorosas, com os parceiros, os abusos. Eu era muito jovem no meu primeiro relacionamento, né? Um relacionamento extremamente abusivo, tóxico. Eu era praticamente cafetinada por esse rapaz que tinha dicção, vícios pesadíssimos, que me fazia levantar da cama cansada e ir pra rua para conseguir dinheiro. Então, eu tinha. E foi um homem que eu encontrei quando eu perdi tudo. Então eu perdi tudo e de repente eu encontrei esse homem, que além de ser um homem, que estava ali pronto e disposto a ter uma relação comigo, porque também tem esse lugar desse corpo que não é público, que não pode ser amado no shopping, no restaurante, de mão dados na rua, é um corpo que só pode ser amado na esquina, no escuro, num quarto de motel abandonado, uma coisa que ninguém nunca pode saber e que se sabe, inclusive, a sua vida é colocada em risco porque você pode ser morta, porque alguém soube que um homem esteve com você e de repente você encontra alguém que está disposto a estar com você, tem uma casa para você estar e você é muito nova, então você se submete a uma série de coisas e aquilo vai te gerando realmente um trauma de dizer, olha, eu acho que isso não é para mim, eu acho que esse lugar não é para mim. E aí eu vivo isso, retomo a minha relação com a minha família, com a minha mãe, volto para minha casa, etc, e vou para a universidade. E na universidade eu De quê? retomo O que você estudou? gerontologia. Desculpa, O que é isso? É que bom que vocês perguntaram, porque eu ia perguntar se eu ia perguntar. Gerontologia é uma área da geriatria, é a ciência do envelhecimento, mas não pelo olhar clínico, pelo olhar biopsicossocial. Então a gente estuda o processo de envelhecer a partir dos demarcadores da sociedade, como a sociedade lida com o corpo que envelhece, para onde vai o corpo que envelhece, Gente. qual é o processo biológico do envelhecimento Que dessa atual, pessoa. Nossa, que É interessante. muito atual, é uma muito graduação legal. recentíssima, né? Aqui, inclusive, no Brasil, só as universidades, só a USP e a UFSCar, eu fiz na Federal de São Carlos, tem esse curso. E eu fui para lá exatamente porque eu tinha dois questionamentos. O primeiro era, eu faço parte de um grupo que a expectativa de vida é de 35 anos de idade. Por que a gente não vive mais? E quando a gente vive mais, o que acontece? E aí tinha um outro dado que era, mulheres negras passam a vida inteira trabalhando e de empregadas domésticas em casas de família, lidando com produtos químicos, cândida, sabão em pó, detergente, sem nenhum tipo de proteção, inalando aquele tipo de produto. E eu sou sobrinha de empregadas domésticas, vi a minha tia trabalhar. E se eu entro num banheiro que tem cândida e sabão com aquele mormaço, eu passo mal. E aí eu perguntava, algumas doenças, como por exemplo a anemia falciforme, que é particular da população negra, tem uma relação com a raça. Então, quem está falando do adoecimento das mulheres trabalhadoras domésticas que lidam com produtos químicos todos os dias, sem nenhum tipo de indicação, tipo, tome cuidado, use uma luva. Então eu queria estudar a vulnerabilidade de populações negras e trans que envelheciam. Quando envelhece, vai para onde? Quando não envelhece. Então, quando eu descobri essa área, eu falei, eu preciso ir eu preciso estender. Não ia dar conta, porque é uma área da saúde. E amor, quando você chega lá, quando você começa a ver não ia dar conta, não formei, abandonei no 4º semestre da graduação, né? Porque falei, não,
Acho lindo. Olha, ótimo o meu pensamento que me trouxe até aqui. E espero que possa guiar outras pessoas para estudarem isso, porque isso é muito necessário Sim. de Não, ser pô, estudado. É maravilhoso. preciso olhar para essas questões. Mas eu vou fazer política pública. Eu vou pensar isso em outro lugar. Eu vou garantir que as pessoas tenham proteção, que elas Em envelheçam, outro que ela lugar. tenha um espaço de envelhecimento. Então eu fiz gerontologia. E aí, na universidade, com o movimento estudantil, eu comecei a encontrar a minha galera, que eu ainda era jovem. Eu tenho 31 anos agora, né? E quando eu fiz, 6 anos, 8 anos atrás, isso. Então eu ainda era jovem. Eu já me sentia muito velha, porque eu já tinha vivido muita coisa. Eu tava no meio daquela galera e eu falava, gente, essa gente não sabe, essa gente Aí você foi fazer o quê? essa gente não sabe viver, porque que história é essa? Que dilemas são esses? Que problemas são esses? Isso daí eu já tinha tirado de amor, já Mole. tinha ido, já tinha voltado, já tinha reconstruído. Mas aí eu comecei a conhecer pessoas da minha idade, com cabeças iguais à minha, com pensamentos iguais ao meu. E aí eu falei, olha, eu acho que eu posso transar de uma outra maneira. Eu acho que eu posso estar no sexo, porque eu demorei muito tempo. Eu comecei a transar muito nova, mas eu demorei muitos anos para chegar no sexo. Eu era uma personagem. Eu sabia o meu Olha, script, eu olha sabia o que eu isso. tinha que fazer. E Eu sei o meu papel. E não tem problema se tá doendo, se eu não tenho prazer, se não tá tão bom. Não importa. A pessoa vai chegar lá. E é isso que é o fundamental. Porque era a concepção serviço, né? do serviço, de estar naquele lugar. E em algum lugar também eu achava que o meu prazer era dar prazer. Eu demorei para descobrir que eu também tinha direito de sentir prazer. E Que também é merecia. legítimo eu sentir prazer. Mas isso é muito da mulher, né? E eu tinha vergonha de sentir, de pedir alguma coisa, eu não queria. Então demorou muito. E aí, quando eu chego pro sexo, eu também acho que chego pro amor. Para dizer, olha, eu posso ser amada, eu posso ter alguém que me leve para os espaços, eu posso viver uma vida para além da clandestinidade e não numa condição precária, abusiva, não, uma condição legal, boa, com dilemas normais, de relações normais, de vidas normais, e ali eu acho que eu quebrei um ciclo mesmo de violência, eu diria, que é, eu existo, eu estou presente na vida, eu estou presente para o amor, eu estou presente no sexo, e bora viver, bora transar, bora amar, bora Maravilhoso, bora amar. Isso. Uhul! Vamos Dark Room? Vamos! Dark Room. Gente, tem até Dark Room, querida. Tem, amor, aqui tem tudo! Dark Room. A gente vai dar algumas situações aqui em que a gente vai dizer se não tolerarei. Não tolerarei e tolerarei. Gente, eu fiquei ensaiando. Mas muito. Tolerarei horas no camarim, Eu não tá? sabia que era difícil. Tava usando É, trava-língua. Fala aí, Fê. Tolera aí. Eita, olha. aí. Vamos lá. Vai, fala, lê difícil todas. mesmo. Tá. Outra pessoa dando pitaco na sua relação. Ai, Ah, bem, eu acho que eu também vou não tolerar. eu também, Ai, não tolerarei. Você não tá 24 horas pra saber? Ai, mas eu adoro dar pitaco na relação. É, Eu mas também, É por que isso dar o eu pensei. pitaco é bom, né? Mas eu também não gosto. Tá bom. Mas É muito você- fácil mas falar você dos dá- outros, né? Você dá pitaco para a pessoa que tá na relação. Ah, eu dou. É. Aí já fiz amiga se separar. Mentira, Mentira. Fernanda. Ai, eu É, tenho taco tá. também. É. Ainda mais quando é lixo, É né? verdade, Uma é relação verdade. Nessa merda. Sofrendo. Acorda. Tá certa, é isso mesmo. Eu- Ai, não quero que deem na minha. Não, É, óbvio eu que também não. não, gente. Não, Não quero. também Eu quero dar na dos outros. Um amigo age de uma forma quando está só com você e muda Eu não completamente gosto disso. quando está com seu parceiro ou parceira. Ai, Não, não é. Eu tô querendo. Isso não é. Por que Você que ele faz levantou, isso? Muito estranho. tolerarei. Não! Óbvio que não! Não tolerarei. Tem que falar. Ai, não. Não tolerarei. Ah, parece que tá Não tolerarei. Não, Parece que tem tolerarei. sempre alguma coisa É estranho isso. escondida, né? Assim. Não, essa daí não é. Quem é? Seu parceiro cancelou um programa marcado de última Ah, hora. tá. Ai, gente, Eu tolerarei. eu sou Ainda fico pessoa- feliz. Eu também. Graças a Deus! Tolerarei, Amei! agradecerei, amarei, Amarei, obrigado. obrigadarei. Foi Obrigadarei. tudo! Ai, É. Amei. Nossa, a gente tá Mole. muito sintonizado. Muito. né? Nossa, todos? nossa. Vai, vamos ver o próximo. Pessoas que leem e não respondem as Eu mensagens. super tolero. É você. Ah, eu também. Eu sou igual. Ela. Obrigado, Fernanda. Ela. Eu tolero porque é minha Olha, mulher, eu peço tenho que tolerar desculpas a fazer o quê? todos. Muito chato. Não, é muito chato. Não, A Fernanda mas pra... Tolera. Não, Ah, eu detesto. É, tá Agora certa. não, ó, A meu Fernanda, marido é a Fernanda assim me liga pra eu mandar informação É. pra ela. olha, a Porque eu não minha, sei falar com a ela. minha Eu não sei terapeuta me permite. Não, ela tá certa, gente. Ah, O excesso tá. de mensagem, um Tolerarei. monte Eu só de tolero porque é coisa. minha esposa. Olha, eu vou te falar, Você quando eu faz me isso? libertei Por quê, do né, WhatsApp, as minhas crises de ansiedade
diminuíram tanto, mas tanto, gente. Mas foi muito difícil. Mas aí a hora que eu me libertei, eu quase... Você não responde mesmo. Não, mas se quiser falar comigo... É sério, é sério, Érica. Mas sabe o que é? Se quiser falar comigo, me manda no direct. Mas não é absurdo? Porque- No áudio. Você não acha absurdo isso? Olha o que acontece. Às no vezes eu direct. mando pra ela pelo direct, ela me responde, eu falei, cara, sou seu marido, Por quê? porra. Mas tem uma explicação, gente. O direct, você só recebe mensagem de quem você segue. Então não fica aquele fica mundo de gente que mensagem não de um monte de conhece. gente que às vezes você nem sabe quem é. Sim. Então é direcionado de uma pessoa que você Ai, conhece. gente, todo mundo ultimamente eu tem não tô teu respondendo telefone. nada. Cara, mas as pessoas nem conseguem, direct, nem WhatsApp, O tempo nem nada. todo. Pra próxima. Amigos que sentem ciúme de outros Muito chato. amigos ou Eu- do namorado. Não, eu não tolero isso não, muito Ai, chato isso. ciúmes do Ah, namorado. é chato. É, Pelo eu só amor aturo de o Léo Deus. Fux, o único que eu aturo, É. que é muito amigo. Não, e tem amigo que tem ciúme dos amigos também, né? É chato. Chato. Acho mais, me incomoda mais do namorado. Assim, os amigos, às vezes até é bom que você cria até uma rivalidade ali, já fez Olha, já faz olha! uma chantagem, já faz, tu vai fazer, então eu com a fulana. Alguém que sempre quer saber onde você tá e o que Ai, você tá fazendo. não, isso é chato. Pelo amor de Deus. Ah, amor, mas você é assim, cara. E você não é. É só eu. Você colocou não tolerarei por quê? Porque eu acho chato, você não é mais, gente. Já foi, assim. Mas eu tolero. Adoro o clima. Olha lá, É, o cara de sexo pau. acabou de cair. Não, isso eu não querida. Olha, respondo cara de- na hora. cara de pau. Aquele sexo que tava cara de agendado pau. já não vai rolar mais. É. Acabou agora. Deixar conversas sobre a relação pra depois. Ai, eu tolero, Ai, às eu vezes também, não é o gente, momento. porque senão quer... Ai, não tem- tem. Ai, às vezes, vamos É amanhã. bom, Vamos dormir, vamos amanhã depois. já conversa. E o bom é que às vezes você não conversa e depois a coisa se resolve sozinha. É, Tem tolerar. coisa, Mas vai que nem esquece tudo, também. claro. Tem coisa que precisa conversar. Discorda, Fê. Discordo. Acho que se ter uma rusga em algum momento, só uma pontuadinha aqui. Não é nem pra discutir, Ai, não, não, mas só mas deixa vai eu deixar Tem claro discussão, mas aqui. só pra deixar Eu tô com claro você. aqui, aquele momento. Ai, Vai que esquece, Não, né? às vezes já depende. Vai pra baixo do tapete. Não, mas se é uma coisa bobeira que não vai. Não. Uma coisa. Óbvio, é coisa que não tem como fugir. Agora é uma coisa que, um problema que tá existindo só na sua cabeça ali. 2 dias o problema Isso. passou, você não falou, morreu, É. transa e acabou. Resolveu a questão. Isso, Tá bom, isso. tá bom. Tolerarei. E a última pergunta. Ah. Você contou um segredo pra alguém e essa pessoa contou pra outra. Não tolerarei. não pode. Não é tolerar. Não difícil, né? tolerarei. Eu não tolero, Não, mas não eu dá, também foi já fofoquinha, contei foi coisa segredo. chata. Não, né, Contar assim, Bruno? Não, né? Não, Giovana. O Bruno é uma fofoqueira, Não, tá? para aí. Eu não sou fofoqueiro. Ele Olha adora aqui, ó. Fofoca é Os utilidade homens pública. São mais fofoqueiros. É verdade. Cara, o impressionante. São muito Eu posso me fofoqueiros. defender? Ele liga às vezes pro Léo e fala assim, e aí, quais são as fofocas? Ah, eu Tipo, sei foi como pro é. casamento, foi pra Eu uma posso, festa. eu posso me quais são as defender? fofocas? O que que é? É, o Eu Rodrigo. posso me defender. Pode. Eu gosto de ouvir, mas eu nem lembro na hora de contar. Várias vezes você me conta fofoca, você já contou e eu falo, nossa, é verdade. Você fala, já te falei. Eu falei, não Mas já lembro. teve vezes que você contou pra outras pessoas. Ah, só pro Léo, Ah, pro Léo. Nunca Também. contou. É, não, pro Léo, pro Léo. Mas- Vamos lá. Bom, estamos chegando no final do nosso programa, infelizmente. Nossa, nosso primeiro programa foi maravilhoso. Ai, meu gente, que amor, hein? delícia ter vocês. Mas antes, Hum. vamos passar por uma rapidinha. Vamos. Vamos sentar nesse sofá, Ah, é bom. Os 4. Vamos. bem apertadinhas. Bem juntinhos. Isso. Bom, e rapidinha, já diz Já tudo, diz. É o que né? vem na cabeça, né, O amor? que vier na cabeça, eu vou Eita, falar gente. isso ou aquilo, isso, e vocês falem o que vier à cabeça, tá bom? Vamos tentar. Vai. Sexo no primeiro encontro? Sim. Um lugar a dois. Ai, Quarto. cama, quarto. Ai, É impressionante, ai, né? gente, vocês são das minhas, Todas viu? respondem isso. Mas sala também é bom. Todas. Olha Sala aí. é bom. Um local inesperado. Ai, eu pensei, sei lá, Polo Norte, uma coisa assim. Nossa! Gente, ela foi Ai, longe. que sacanagem! Um trailer. Olha, Ai, nossa, olha, a gente que tem um trailer, roots. vamos emprestar pra ela. Ai, gente. gente, achei ela é super muito, né? roots. Ai, a Fernanda é muito hippie Ai, natureza. Nossa! Muito Um trailer. Quem termina primeiro? Ai, depende, gente, varia, não tem uma regra. Gente, Depende eu sou do- sempre a última. Eu também, Fê, eu também, Sempre a última. Por cima ou por baixo? Calma, uma Gente, parte do nossa, corpo. Meu Deus! Calma, por cima ou por baixo ou parte do corpo? O que você quiser. Você Uma me parte manda. do corpo. Parte do corpo, bunda. Oblíquo. Ai, oblíquo é tudo. Oblíquo. Nossa, oblíquo é chiquérrimo mesmo. Por cima ou por baixo? Ai, gente. Ai, Por gente. cima ou por Por- baixo? Foi indo pra um lugar que tava tão filosófico, né? Tava tão Baixo, poético. baixo, pra Você vai não- por. Aí eu vou por cima, então, só pra ter os dois. variar. Pra ter os dois ângulos. Giovana ou Bruno? Que pai,
pariu! Gente, É uma que roubada. difícil, que loucura. Não dá pra Gente, ter os podem ser dois? sinceras, tá? Ah, mas é que é difícil. É que assim, eu não sei vocês, Vai como virar você tá uma aberta polêmica, eu não vou falar pra nada. experiências lésbicas. Não, eu vou falar. Fudendo. Eu não tô muito aberta pra Vai. experiências lésbicas, assim. Eu já tive experiências lésbicas na vida, foi legal, mas não foi, nossa, que auge. Então, assim, como eu já tive experiência com mulheres, não é realmente a minha praia, eu vou ficar com o Bruno. Você Tamo quer experimentar? Amor, eu vou contigo, Vamos, porque Cal- eu não quero confusão contigo. Então vem comigo, amor. Vamos todo mundo junto. Muito bom! Ai, que delícia! Amei! Nossa estreia! Obrigada, meninas maravilhosas! Maravilhoso, amei, amei. Gente, eu espero que vocês tenham amado. Não deixa de se inscrever no canal. Ó, importante, todo mundo vai, ativa o sininho, Vamos? ativa o sininho. Não esqueçam de usar a camisinha. Cuidem da sua saúde mental e emocional. E até a próxima. É isso aí. Beijo! Beijo! Ai. Maravilhosa! Em algum lugar também eu achava que o meu prazer era dar prazer. Eu demorei pra descobrir que eu também tinha direito de sentir prazer. Que também é legítimo eu sentir Mas prazer. isso é muito da mulher, né? E eu tinha vergonha de sentir, de pedir alguma coisa, eu não queria. Então demorou muito. E aí, quando eu chego pro sexo, eu também acho que chego pro amor. Pra dizer, olha, eu posso ser amada, eu posso ter alguém que me leve pros espaços, eu posso viver uma vida para além da clandestinidade.